Bem-vindos novamente aqui ao nosso Seminários do Departamento de Computação, em conjunto com Seminários 2 da Engenharia de Computação. Hoje a gente tem aqui o privilégio de ter o professor Hermes Senja, que é nosso colega de departamento, professor aí da área de sistemas distribuídos e computação de alto desempenho. Vai falar para a gente de otimização de desempenho, redução de consumo de energia e algoritmos de classificação de fluxo de dados. Vou passar a palavra aqui para o professor. Ele pode se apresentar também, falar sobre ele e proferir essa palestra. Então, bem-vindo. Hermes, fique à vontade. Obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação. Boa tarde aí a todos que estão assistindo. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão conseguindo enxergar bem, né? Ok? Estão vendo o slide com o título aqui? Ok, perdão. Bom, pessoal, eu sou professor do Departamento de Computação do UFSCar desde 2009, né? Atuando aí todos os cursos de graduação, já estou aí na OAB também, na pós-graduação, enfim. Desde 2018, eu tenho participado em alguns projetos como colaborador de um centro de pesquisa chamado RCGI, que funciona na Escola Politécnica da USP, mas que tem pesquisadores de diversas universidades, né? entre elas a UFSCar, enfim. Eu vou apresentar aqui um trabalho de pesquisa que nós estamos conduzindo, né? Eu contei com alguns alunos de pós-graduação trabalhando nessa linha. Então, nessa linha de pesquisa estamos eu, o Guilherme Cassales, ele fez o doutorado exatamente nesta linha de pesquisa, né? E boa parte dos resultados aqui vocês vão ver que são fruto de publicação com o Guilherme, então foram desenvolvidos ao longo do doutorado dele. Hoje ele está fazendo pós-doutorado na Universidade de Waikato, na Nova Zelândia, né? Tem um grupo bem conhecido lá que trabalha exatamente com machine learning, com mineração de dados para data streams, né? Então, hoje ele trabalha lá, mas continua colaborando conosco. E temos aqui um aluno em começo de mestrado, que é o Reginaldo, né? Que pegou, vai dar continuidade a isso, e também nós estamos com algumas vagas aí sempre de pós-graduação para mais alunos, mais pessoas que queiram se juntar a esse grupo, né? Qual que é o nosso perfil aí? Né, a gente trabalha com pesquisa basicamente em computação de alto desempenho, tá? E quando fala em computação de alto desempenho, muita gente pensa, são os clusters são supercomputadores, ou GPUs, ou super hardware. Sim, basicamente começou com isso, né? com essas arquiteturas mais avançadas, mas a gente tem que extrair alto desempenho ou bom desempenho em qualquer que seja o hardware. Então, mesmo se você estiver trabalhando com algum dispositivo embarcado, um processadorzinho com recursos limitados, pouca memória, pouco poder de processamento, né? Limitação de energia, porque ele depende de uma bateria, então tem que fazer tudo de forma muito econômica, enfim. Então, tudo isso está dentro da nossa área de pesquisa, dentro da nossa área de interesse, né? Algumas vezes nós olhamos para a infraestrutura, para otimizar, melhorar a infraestrutura, mexer na arquitetura, mas muitas vezes nós também trabalhamos para tornar a aplicação mais otimizada, né? Para que a aplicação extraia mais o melhor desempenho dentro de uma arquitetura e tal. Então, essas duas coisas têm que casar bem, né? Elas têm que se juntar de uma forma apropriada para que o resultado seja interessante, tá?
Eu vou falar aqui um pouco da motivação, né, para essa linha de pesquisa. A motivação, acho que vocês já estão mais ou menos a par disso, né? Mas nunca é demais falar. Depois a gente entra realmente onde nós demos a nossa contribuição, e depois, lá no finalzinho, a gente fala aí de algumas direções de pesquisa, não só na nossa linha de pesquisa que a gente vem trabalhando, mas outras coisas que a gente também está acompanhando, olhando e possivelmente no futuro aí trabalharmos nesse sentido, né? Eu acho que vocês sabem que os computadores, as redes, os mobiles, os dispositivos consomem eletricidade. Essa eletricidade foi produzida, foi gerada de alguma forma, né? Muitas vezes em fontes renováveis, como hidrelétricas, agora, enfim, os aerogeradores, enfim, né? Mas uma boa parte vem de carvão, vem de petróleo, vem de até, não no, enfim, no Brasil um pouquinho também de energia atômica, né? Energia nuclear, enfim. E muitas dessas fontes emitem gás carbônico, né? Se elas queimam algum material, elas vão emitir gás carbônico e vão poluir o meio ambiente, vão agravar efeito estufa e etc. E tentando fazer, e os estudos mostram que a indústria de TI, né, de tecnologia de informação, nas suas várias áreas, enfim, tem sido responsável aí por pelo menos 2% das emissões de gás carbônico no mundo, né? Então, alguns anos atrás, o pessoal estava dizendo, olha, já está emitindo mais gás carbônico do que toda a indústria de aviação no mundo, por exemplo. Todos os aviões queimando combustível, emitindo gases, a gente, com a TI, nós já estamos queimando mais gás carbônico do que isso, né? Emitindo mais gás carbônico do que isso. E a pior notícia é que isso está piorando, isso está crescendo, né? Porque mais e mais nós estamos consumindo serviços digitais, né? Então, se antigamente, há 20, 30 anos atrás, as pessoas nas suas casas ali assistiam a um programa de TV, enfim, hoje em dia a cena típica em uma casa, enfim, cada um vendo um conteúdo em computador, em TV, em celular, em tablet, né? E você tem, para cada um desses, você tem alguém lá, um servidor, um serviço fazendo a entrega desse streaming, você tem as redes no meio do caminho, transmitindo, etc. Então, o nosso modo de vida está cada vez mais consumindo energia, né? Então, esses estudos têm mostrado o seguinte, isso aqui é um artiguinho da Nature, dá para ler em 10 minutinhos, ele é bem sucinto, né? E ele mostra aqui alguns dados que são um pouco alarmantes, né? Então, lá por volta de 2030, o verdinho aqui é o consumo dos data centers, né? Você sabe que para cada aplicativo que você tem no celular, para cada, enfim, aplicação, você que está assistindo aí agora, né? Provavelmente vai ter uma máquina, um servidor lá em algum data center do mundo fazendo a entrega, fazendo o delivery desse data stream, né, desse vídeo, e esses data centers estão se proliferando, né? Aqui no estado de São Paulo a gente tem talvez já para mais de uma dezena de data centers de grandes empresas para hospedar essas aplicações, né, o back-end e tal, e isso vai aumentar bastante, talvez uma das maiores fatias aqui para 2030, né? O amarelinho aqui já são os dispositivos de consumidor, né? O televisor, o mobile, etc. Enfim, outros produtos. As redes também, desde o 4G, ou enfim, a rede de dados do seu celular, o Wi-Fi, as redes cabeadas, redes em fibra ótica, enfim, né? Também cada vez aumentando em proporções alarmantes aí.
de forma que a previsão é de que até mais ou menos 21% de toda a eletricidade consumida lá por 2030 pode vir de toda essa indústria de TI, né? Desde quem processa a informação, quem armazena, quem consome, a transmissão, todos os seus... Então, assim, na previsão mais otimista, do ponto de vista ambiental, é de que vai ser por volta de 8%. Então, vai ser alguma coisa aí entre 8% e 21%, talvez, né? E também de que esse consumo pode chegar, provavelmente, ali a coisa de 40 mil terawatts-hora, né? Isso é muita coisa. Então, eu não vou entrar em detalhes nesses dados aqui, mas é só para mostrar uma tendência, né? E aí, o que é que a gente pode fazer a respeito, né? Aí tem umas fotinhas, eu acho que é sempre bacana ilustrar um pouquinho. Isso aqui são grandes data centers, né? Isso aqui acho que é um data center da Google. Esses são prédios aqui com praticamente 100 metros de comprimento, né? Aqui do lado você pode ver uns equipamentos, né, para fazer. Alguns deles são refrigerados a água, então tem equipamentos para fazer troca de calor. A água tem alguns circuitos de água que passam por dentro. Tem até um livrinho que ficou famoso, The Data Center is a Computer, né? Enfim, nós temos disciplinas no curso que ensinam a programar, a fazer programação para Big Data. Então, você tem ambientes de programação onde você faz um algoritmo, um programinha, e ele é executado em milhares de máquinas, né? Altamente escalável. Então, a imagem de um data center como esse é mais ou menos essa aqui. Você tem os racks com os computadores aqui, você tem corredores, e aí toda a distribuição de energia, depois tem a refrigeração e etc., né? Isso aqui é uma visão de alguns racks. Então, isso aqui são os seus servidores com todo o cabeamento de rede. Então, são nessas maquininhas, nesses servidores, que os nossos Facebook, YouTube, enfim, os nossos aplicativos, os nossos... principalmente nessa época de pandemia, aí nos tornamos ainda mais dependentes dessas tecnologias, né? Esse data center, em particular, se não me engano, está do lado de um rio, né? Por dois motivos. Eles usam água para refrigeração e também tem uma pequena usina hidrelétrica ali que produz eletricidade para o data center, né? Então, esse aqui que usa refrigeração a água, então tem os dispositivos aqui que fazem troca de calor. Então, tem um circuito de água que refrigera, e aí ele faz... acho que tem aqui a troca de calor com água que é coletada do rio, e aí uma parte desse calor que é dissipado, ele vaporiza. Então, é brutal, né? Essas máquinas aqui são máquinas para troca de calor. A gente pode ver os canos que vêm de dentro do data center, né, para fazer só a refrigeração, né? Eles também têm geradores para caso de interrupção, né? Se falhar a eletricidade, então tem geradores, são motores monstruosos, aí, motores de 5 mil, 10 mil, 12 mil cavalos, né? Tocando geradores aí elétricos para sustentar o data center durante uma interrupção de energia. Aí tem os canos aí, esse é da Google, né? Acho que os canos em azul são água fria que está chegando para refrigerar, água vermelha, o cano vermelho são a água já aquecida que está levando o calor para fora para dissipar e recircular, né? Aí tem uma bicicletinha, né, com as cores da Google e tal, para mostrar que pelo menos o funcionário que trabalha aí dentro, ele é ecológico, né? Ele pedala, ele não consome energia. Enfim, não é só a Google, não. Nós, na UFSCar, também temos a nossa cota de consumo. Essa é uma sala... Nós temos um pequeno data center, né, na Secretaria de Informática. Essa é a sala COF, foi implantada em 2000
16, eu acho, né? Tem um quadro de distribuição elétrica, tem até um sistema de gás ali para, se alguma coisa pegar fogo ali, enfim, sala com controle de acesso e tal. Esse era um rackzinho de servidores Dell que foram implantados na época. Aqui do lado a gente vê um storage, onde estão todos os dados de vocês, né, dos sistemas acadêmicos e tal. Enfim, esse tipo de coisa está em todo lugar, né? Bom, vamos falar um pouquinho das aplicações, então. Né? Que tipo de aplicações vocês acham que estão se tornando cada vez mais populares? Né? IA, inteligência artificial, machine learning, mineração de dados. Todas as empresas bancárias, financeiras, vendas online, todo mundo está cada vez mais colocando algoritmos que ensinem alguma coisa a respeito do mercado ou do comportamento do nosso cliente, enfim, né? E então esses algoritmos estão sendo cada vez mais embutidos dentro das aplicações, né? Então a gente tem rede de lojas pequenas hoje em dia querendo fazer análise de imagens para ver o que está acontecendo nas suas franquias, nos seus pontos de venda, enfim. Né? Isso está se tornando cada vez mais comum, mais frequente, tá? E não precisa ser mais grandes empresas para fazer uso desse tipo de tecnologia, tá? Se nós analisarmos essas aplicações, a gente vai ver essas aplicações que aprendem com os dados, que mineram os dados para extrair padrões e desses padrões aprender e melhorar os negócios, enfim. Né? Nós temos duas grandes categorias de algoritmos aí. Nós temos os algoritmos que fazem processamento em batch, né? Então, tudo que a gente aprendeu aí, quem já fez disciplinas de machine learning, mineração de dados, aprendizado de máquina, etc., boa parte está trabalhando com aquele que a gente chama de batch learning, que é o seguinte: alguém gravou uma grande quantidade de dados, as empresas muitas são data lakes, né? Fazendo uma alusão ao lago de dados que você armazenou, rotulou, limpou, eliminou ruído, deixou bonitinho, depois treinou seus modelos de machine learning, e depois você usa esses modelos, usa o aprendizado no dia a dia para tomar decisões mais acertadas. Mas tem também os algoritmos, uma nova categoria de algoritmos, não tão nova, né, mas já estão aí há 10, 15 anos, que fazem esse mesmo trabalho, mas em cima de data streams. Tá? O que é um data stream? Quando você começa a monitorar, por exemplo, enfim, criação de gado, né? Agropecuária, por exemplo, moderna, o pessoal bota um chipzinho lá na orelhinha da vaca, né? Do boi, e monitora onde que ele está, se ele está pastando, se ele foi beber água, como é que está a temperatura, alguns dados corporais, etc., né? Para maximizar ali os resultados do seu negócio, né? Então, esses dados estão fluindo continuamente. Os dados que vêm de mercado financeiro, bolsa de valores, dados de clima, etc., né? Por exemplo, a indústria que produz energia eólica fica monitorando, vai ter vento, não vai ter vento, o tempo todo, né? Para ver o que ela pode oferecer, né? Então, nós temos uma categoria de algoritmos que processam os chamados data streams, ou fluxos de dados. Esses dados chegam de forma contínua, eles podem chegar com uma taxa mais elevada, né, uma taxa, ou diminuir a taxa, essa taxa pode variar. Muitas vezes o espaço entre um e outro pode variar de microsegundo, milissegundo, até alguns segundos, né? Enfim, mas eu tenho que processar esses dados de forma contínua, tá? Eu não consigo armazenar esses dados, porque esses data streams, esses fluxos de dados são infinitos, nunca param de chegar,
né? Dado climático. Enquanto tiver o sensor lá, ele vai ficar produzindo dado que você tem que analisar e fazer alguma coisa com esse dado. Né? Então, você não consegue armazenar tudo para fazer processamento a posteriori. Normalmente, você tem que dar respostas rápidas. Alguém quer saber o que é que está acontecendo, tem que levantar um alarme, tem que fazer uma predição, tem que rotular um dado. Por exemplo, análise de intrusão, né? Segurança em redes. Você vê se a sua rede está sendo invadida. Você tem que tomar uma providência, ou fechar uma porta, interromper ou avisar alguém em questão de segundos, ou fração de segundos, muitas vezes. Né? Então, são algoritmos que têm outros requisitos. Tá? Eles não podem armazenar grandes quantidades de dados, eles não vão... muitas vezes vai demorar para alguém rotular esses dados, então eles têm que detectar anomalias, se está fugindo muito do padrão, tem que fazer alguma coisa, né? E tem vários algoritmos que se encaixam nessa família aqui, ó. As florestas aleatórias são um exemplo, né? Os ensembles de classificadores, ou comitês de classificadores, são outro exemplo. Então, se tem vários pequenos classificadores aqui que analisam o mesmo dado, e aí cada um faz a sua classificação, põe o seu rótulo, no final tem algum esquema de votação para ver, para tentar classificar aquilo, e a ideia é que vários votando aqui, você possa ter uma previsão mais robusta, né, uma qualidade preditiva maior no seu algoritmo. Tá? Muitos desses algoritmos, aqui só fazendo um parênteses, enfim, lá por 2015, 2014, nós começamos a estudar esses algoritmos exatamente pela questão de segurança em redes, né? Então, nós estávamos estudando, nós tínhamos, na época, um contato com o pessoal de inteligência de defesa cibernética das Forças Armadas, que cuidaram aí da segurança cibernética na época de Olimpíadas, Copa do Mundo, e etc. Né? E então nós tínhamos uma demanda, enfim, e aí começamos a estudar esse assunto. E na verdade esse assunto serve não só para detectar ataques em redes, por exemplo, né? É aprendizado de máquina em sistemas distribuídos para finalidades genéricas, né? Finalidades quaisquer. Então, basicamente, eu tenho várias árvorezinhas de decisão, né? Cada um desses classificadores aqui tem uma árvorezinha de decisão, dizendo, olha, se a idade for menor do que X, se for do gênero, se for do sexo masculino, feminino, etc, etc, e aí ele faz a hora que cair numa folha, ele faz uma previsão. De repente, uma outra árvorezinha, que tem uma outra estrutura de conhecimento, faz uma outra previsão. Enfim, ao final, você pode juntar várias delas e ter uma previsão supostamente mais acertada aqui. Né? Bom, então nós pegamos esses algoritmos, né, e começamos a estudar. E se eu tiver que colocar isso num data center? Ou e se eu tiver que colocar isso num dispositivo de pequeno porte? Num celular? Ou até num dispositivo embarcado menor ainda, com menos recurso do que um celular? Né? Então, ou num processadorzinho do tipo Arduino, ou Raspberry, aqui é uma BeagleBoard, enfim. Né? Independente do tamanho da máquina, como é que eu posso acelerar o processamento desses comitês de classificadores? Esses caras, eles têm vários classificadores, então isso aqui precisa ter um hardware mais poderoso. Ora, mas qualquer dispositivozinho hoje em dia, qualquer computador hoje em dia é um computador paralelo. Né? Ele tem alguns cores disponíveis e paralelismo dentro dos cores e assim por diante. Então, vamos paralelizar isso aí. Né? De que forma? Eu estou recebendo aqui uma stream de dados, né? Eu recebo cada instância e eu tenho que entregar a mesma instância para vários algoritmos classificarem para mim. Né? No final, eu pego, tem algum esquema de votação aqui, e eu rotulo, isso aqui é tal coisa. Né? Eu faço a classificação desse sujeito aí, mas eu posso processar isso em paralelo. Bom, como é que é o meu algoritmo, então? Eu tenho um loop infinito, potencialmente infinito, aqui, que processa cada dado do meu fluxo. Aí eu recebo
um dado do fluxo de dados, da minha stream, né, do meu data stream, eu recebo uma instância aí e vou fazer a classificação dela. O que é isso aqui? Né? É um ataque na rede? Não é um ataque? É um comportamento normal? Não é? Enfim, né? Depende da minha aplicação. E nesses algoritmos de data streams, você não tem um especialista para ficar rotulando esse dado para você. Tá? Então, tem todo aí uma área de estudo que eu não vou entrar, não é a nossa especialidade, mas, ao mesmo tempo que você faz a classificação, você tem que atualizar algumas estatísticas e ir atualizando o teu modelo. O seu modelo, ele aprende algumas coisas, ele pode ter sido previamente treinado com dados offline, aí você tem um modelo inicial, aí você coloca ele em produção, mas ao longo da chegada, né, ao longo do tempo, ele vai aprendendo coisas novas. A distribuição dos dados que estão chegando, essa distribuição pode começar a mudar. Né? Pode ser uma distribuição não estacionária. Você pode estar mudando o status, o estado dos seus dados que estão chegando. Então, os seus modelos têm que ser retreinados. Né? Então, nesses algoritmos aqui, a classificação era muito leve, mas o treinamento era pesado. Então, o que nós fizemos? Nós paralelizamos. De que maneira? Fácil. Para cada dado que chega, você faz o treinamento, você faz a classificação, e para você retreinar, para o teu modelo que tem aprendizado contínuo, né, ele vai modificando essas árvores de classificação. Mas que árvores são essas? Basicamente uma Hofstadter Tree. Tá? É uma árvore que olha e vai contando quantas instâncias se encaixaram naquela classe, e quando a distribuição se desvia do esperado, ele sabe que ele tem que fazer um split daquele nó, e aquele nozinho vai ter 2 filhos e vai começar a retreinar porque ele está descobrindo alguma novidade, alguma coisa assim. Mas isso é machine learning, eu não vou entrar. Tá? Nós paralelizamos isso. Testamos em hardware mais parrudo, em hardware de um servidor de data center, num hardware de um PCzinho normal, num hardwarezinho menor dessas plaquinhas aqui. E olha só o resultado. Quanto que nós conseguimos acelerar nesse negócio todo aqui? O que vocês acham? Isso aqui é o speed up. O que é o speed up? O speed up é quanto que eu consegui acelerar. Aqui eu consegui acelerar algo entre 2, 3 ou 4 vezes. Sendo que nós tínhamos alguns hardwares com 8 núcleos, outros com 10, e até um processador AMD com 64 núcleos, 64 cores. Decepcionante, né? Nesse caso, aqui na horizontal são datasets dessa área de processamento de fluxos. E aqui são algoritmos. Isso aqui é o Adaptive Run, as florestas aleatórias. Esse aqui é os Stream Random Patches. Isso aqui, enfim, são vários algoritmos de processamento de fluxo de dados, né? Classificação de data streams, com várias bases de dados. Olha aqui que coisa decepcionante. Ficou mais lento. Speedup abaixo de 1. Eu pus no processador multicore, ficou mais lento. Né? Nesse ponto, nós vimos que tinha alguma coisa muito errada. Fomos procurar na literatura, nos artigos, e ninguém relatava esse problema. Né? Poxa, o que está acontecendo aqui? Alguém tem algum palpite? Alguém gostaria de... Bom, como nós estamos com pouco tempo, né, nós executamos isso em processadores, mas nós percebemos que o problema era o acesso à memória. Não adianta você paralelizar esse loopzinho, deixar
que o mesmo dado seja processado em paralelo nos diferentes classificadores, em diferentes núcleos do processador, porque imagine, cada algoritmo desse aqui, ele tem uma árvorezinha de classificação diferente. Tá? Essa árvorezinha, à medida que ele pega a instância, ele vai percorrendo os ramos, ele tem que acessar esses dados. E onde é que estão esses dados? Estão na memória. Mas que memória? Na memória cache. Se estiverem na memória cache, o acesso é rápido. Se não estiver no cache, tem que buscar na memória principal, e aí a coisa começa a ficar mais lenta. Tá? Então, analisando os padrões de acesso, nós percebemos que quando ele visita uma árvorezinha dessas, então imagine que cada bolinha colorida aqui seja uma árvore de um modelo do meu comitê de classificadores, ele classifica para um, para outro, para outro, para outro, e ele leva muito tempo para reutilizar o mesmo dado. Então, se essa distância de reuso for maior do que o tamanho do cache, significa que esse dado foi expulso do cache. Tá? Então, isso aqui é a arquitetura básica de um processador multicore. Hoje em dia, você tem o processador, ele tem lá cache nível 1, cache de dados, cache de instruções, depois ele tem o cache nível 2, né? E aqui ele é pequenininho, o L2 é um pouquinho maior, o L3 é maior e é compartilhado entre os múltiplos cores, né? E depois tem a memória e etc. Tá? Enfim, e nós temos que fazer alguma coisa melhor. Né? Como é que a gente otimiza esse acesso? O que nós fizemos? Nós tivemos uma ideia aqui. Como é que eu posso processar em paralelo, mas melhorar o acesso aos dados? Tá? Quando eu processava o meu stream puro, cada núcleo, cada core de processamento, ele ia pegar a mesma instância de dados, do dado, ele ia pegar um dadinho, uma bolinha vermelha aqui, ele iria percorrer aquela árvore, se estivesse no cache ele ia usar rápido, senão ele ia demorar, um outro ia usar outro core, ia carregar outra estrutura de árvore nos seus caches, ia processar, e terminado esse processamento, ele jogava isso fora, depois ele pegava um outro classificador e assim por diante, e não estava tendo nenhum reuso de cache. O que é que nós fizemos? Nós propusemos mudar a forma com que esse paralelismo é feito. Tá? Então, o que é que nós fazemos? Nós recebemos um dadinho do stream, só que a gente não processa na hora, a gente guarda num bufferzinho. Nós chamamos esse buffer de mini batch. A gente simplesmente vai guardando ali. E nós vamos esperar ele encher. Ele chegar a um certo tamanho. Quando ele encher, mas quanto que é esse tamanho? Vamos supor que seja 10, 20, 50. Quando ele encher, aí eu entro e faço o processamento. Enquanto ele não encher, eu não entro para fazer o processamento, eu volto no loop e espero o próximo. Tá? Quando esse batch estiver cheio, o que é que eu faço? Eu vou pegar cada algoritmo. Se você se recordar do loop anterior, os classificadores processavam em paralelo. Agora não. Eu uso o mesmo classificador, né? Aliás, o mesmo classificador, ele processa em paralelo, mas ele vai treinar, ele vai processar um lote inteiro. Então, o que acontece? O algoritmo é uma árvorezinha dessa. Ele precisa processar um batch inteiro de, vamos supor, 50 dados. Ele vai carregar a árvorezinha de classificação no cache e ele vai usar ou reutilizar aquilo para esse bufferzinho inteiro, para esse batchzinho inteiro. Tá? Então, eu melhoro o reuso dos dados no cache, tá?
e eu tenho uma melhora no desempenho. Então, eu tinha esse padrão de acesso à memória. Toda vez eu ficava acessando e trazendo para o cache um dado diferente. Se essa distância, se o tanto que eu demorava para reutilizar o mesmo dado fosse muito distante, isso não caberia no cache, né? Agora, como eu carrego uma vez e reutilizo várias vezes, eu tenho melhor desempenho. Então, eu tenho um melhor aproveitamento dos núcleos de processamento, tenho menos engargalamento no barramento de memória, né? E aí eu consigo processar dados de forma muito mais rápida, tá? Então, nós conseguimos speedups bem melhores aqui, olha, 8, 10, 12 vezes. Isso aqui no processador, nós tivemos em algum caso aqui até speedup superlinear, né? É que quando, de fato, os teus dados cabem muito bem no cache, você pode ter esse tipo de efeito. Mas, em geral, nós conseguimos aqui com um processador de 8 núcleos, speedups da ordem de 6, 5, né? 7, depende do algoritmo, depende da base de dados, tá? Que bacana, nós só tivemos ganho. Na verdade, a gente acaba modificando um pouquinho o algoritmo, porque o algoritmo original, ele pegava cada dado, ele classificava, ele rotulava e ele retreinava o modelo. Então, o modelo reaprendia, atualizava a sua estatística a cada dadozinho que chegava. Agora, eu tenho que montar um batchzinho de, por exemplo, 50 dados para fazer o treinamento de todo mundo junto. Então, tem um pequeno atraso no treinamento. Isso muda um pouquinho a qualidade preditiva, o acerto do algoritmo. Ele erra mais agora? Eu não sei se ele está errando mais ou ele está acertando mais, mas mudou. Tá? Então, tem umas métricas lá de machine learning que a gente está testando e elas estão mudando um pouquinho. Mas é muito pouco, é bem pouco. Ele afeta... eu tenho uma grande melhoria de desempenho à custa de uma pequena modificação na qualidade do machine learning, né? E mais, nós descobrimos também que, mexendo um pouquinho mais, a gente conseguia economizar energia, né? Então, tem aqui alguns artigos onde foram publicados esses resultados, né? Então, nós estudamos ali, olha, em cada processador diferente, aqui, isso aqui é um Raspberry Pi, é uma maquininha pequena, né? Então, nós testamos ensembles de vários tamanhos e nós medimos qual que era a velocidade de processamento, a vazão, nós medimos o consumo de energia e medimos o grau de acerto aqui, a acurácia do machine learning, né? Então, nós mostramos que dependendo da aplicação, você pode diminuir ou não a quantidade de classificadores, que você vai ainda ter uma boa qualidade de predição do machine learning, né? E eu vou dar um destaque aqui, acho que como a gente já vai chegando um pouquinho mais próximo do fim aqui, né? Olha só que interessante. Nesse gráfico, tem várias informações sendo mostradas aqui ao mesmo tempo, né? Essas barrinhas aqui, eu acho que elas são... o consumo de energia em joules por instância. Então, eu tenho os dados chegando no fluxo de dados, né? Meu data stream, eles estão chegando a uma certa taxa, 100 dados por minuto, 1000 dados por minuto, alguma coisa assim. Tem uma taxa de chegada, tá? E aí, o que é que nós fazemos? A gente espera juntar um mini batch. Quando ele estiver cheio, a gente manda para o processamento. E aí vocês podem estar se perguntando, poxa, mas se você fica bufferizando esses dados e você tem que processar isso em tempo real, você vai por atraso aí, né?
você está obrigando todo mundo que chega a formar um comboio, né? E juntar uma certa quantidade de dados para você mandar para o processamento, você vai impor atraso. Sim. Né? Tá, mas e esse atraso, ele vai piorar ou ele vai melhorar? Olha só que interessante. Vamos olhar essas barrinhas primeiro. Né? Isso aqui é o consumo de energia. O que é a barrinha azul? Consumo elevado. Era o programinha original. Era o algoritmo sequencial. Né? E esse laranjinha aqui, ó. Esse laranjinha é o algoritmo paralelizado sem o mini-batching. Ele melhora um pouco a eficiência energética, né? Mas ele não está usando o mini-batch. Batch de 1 não é batching, né? Ele junta 1, ele processa. Junta 1, ele processa. O verdinho é mini-batch de tamanho 50. A gente espera formar um lote de 50 para processar. Então, repare que o consumo de energia baixou, né? Aí, se a gente aumentar, esperar juntar um comboio maior, um batch maior aí, né? Nós temos as outras cores. Tudo bem, dá para reduzir, dá para economizar um pouquinho mais ainda, né? Reduzir ainda mais a quantidade de joules por instância, tá? Só que esse grupinho de barras da esquerda são quando o meu sistema está com 10% da carga. O sistema está folgado. Então, a gente tem economia? Tem, mas é economia pequena. E quando o sistema está com meia carga ou com alta carga, né, nós vamos ver que o mini-batching ele consegue economizar mais ainda. Ele consegue trazer economia de energia quando o sistema está com carga alta, carga média, carga baixa. Teve alguns poucos casos. Teve um caso aqui, só que o laranjinha... Aliás, nós temos que olhar o verdinho, né? Em todos os casos aqui, o verdinho economiza, ele consome menos energia, tá? E essas linhas aqui é o tempo, é a latência, quanto demora, em média, para processar uma instância. Interessante é que, mesmo fazendo os dados esperarem serem bufferizados, mesmo contando com a espera, o tempo de processamento baixou, né? Então, por exemplo, nós identificamos que mini-batching de tamanho 50 é uma boa relação de compromisso, que é o verdinho sempre traz economia, tá? E é essa linha pontilhada aqui, ó, sempre tem redução de latência, redução no tempo de processamento à medida que você aumenta a carga, né? Ó, esse tempo de processamento ele é melhor do que, por exemplo, o tracejado, principalmente quando aumenta a carga. Em resumo, né, nós conseguimos economizar energia, né, processar mais rápido, tá, e com um impacto na qualidade dos algoritmos, em termos de machine learning, que é desprezível, né? Então, o que a gente aprende disso? O que nós aprendemos aqui, né? Com essa linha de pesquisa? Nós vimos que é interessante você trabalhar com estruturas de dados mais enxutas, tá? Então, tem vários artigos na literatura que pegam essa arvorezinha de classificação, que é a Hoffman Tree, né? E ela é boa porque você limita o crescimento dela. Você diminui o número de vezes que cada nó vai fazer um split, e se o nó não tiver split, você vai ter uma árvore com menos nós que vai caber melhor na memória cache. Tem vários artigos de outros pesquisadores por aí que trabalham nessa linha, né? Nós estamos trabalhando agora numa linha um pouco mais radical,
Que tal se nós forçarmos a barra? Eu não quero uma estrutura de dados que apenas seja pequena, mas que garantidamente ela caiba no cache. Ela não pode passar do tamanho do cache. Mas aí você vai fazer menos splits de nó, talvez você perca a qualidade preditiva. É isso que a gente vai tentar avaliar. Quanto se ganha, quanto se perde, e se dá para fazer uma boa solução de compromisso. Tá? Existem outras abordagens de hardware, ok? Por exemplo, eu tenho colegas que trabalham na linha de FPGA. Né? Então, você vai reconfigurar o teu hardware, as portas lógicas do seu hardware. Então, tem trabalhos saindo nessa área de colocar os ensembles, o mesmo tipo de algoritmo que a gente está trabalhando, em cima de FPGAs. Tá? Tem abordagens ainda mais ousadas. Né? Até agradeço ao comentário aí do professor Michel, que entrou em contato e falou, olha, você tem as arquiteturas neuromórficas também, né? Então, são arquiteturas que tentam fazer, talvez, o armazenamento e o processamento dos dados no mesmo local. Então, você não tem o consumo de energia para ficar buscando os dados numa memória distante, e, por conta disso, esses chips são da ordem até de 100 vezes mais econômicos em termos de eletricidade, né? E alguns estão conseguindo aí a altíssima vazão, né? A questão é que talvez eles fiquem um pouco mais restritos a trabalhar com redes neurais. Eu não sei se o quão genérico seria né, para colocar um algoritmo como um ensemble e tal, né? Mas, enfim, tem toda uma linha de pesquisa, né, para tornar esses algoritmos mais eficientes. E aqui tem algumas referências que eu vou deixar aqui, algumas são dos nossos trabalhos, né? E, enfim, tem outros aí que trabalham nessas linhas aí de fazer os algoritmos mais econômicos ou de fazer um hardware mais avançado. Eu vou encerrar por aqui, né? Abrir para questões, tá? Só pediria que alguém fizesse por voz, ou eu posso, mas aí eu teria que ler. Se o Fred estiver por aí, Fred, se tiver alguma coisa no chat, você pode ler para mim, por favor? Muito bom, Hermes, né? Vamos aqui iniciar as perguntas. O Michel quer fazer uma pergunta. Por favor, Michel, pode falar. Abre o microfone, por favor. Obrigado, professor Hermes, para esta apresentação, para mostrar finalmente como esta tendência de aumento do consumo elétrico deve ser parado ou amenizado. Então, tem uma tendência também do aumento do consumo elétrico pelas operações de machine learning. Eles são muito consumidores de eletricidade. Então, tem que pensar, eu acho, de uma maneira um pouco diferente do machine learning tradicional, que é essencialmente sequencial. Então, você pode ver, efetivamente, um algoritmo sequencial paralelizado, e eu acho que tem um lugar interessante sobre processo paralelizado não sequencial. Bom, eu conheço um pouco este tipo de arquitetura, muito interessante, e isso nos diz, finalmente, devemos voltar às concepções antigas de um processador sequencial, von Neumann, com elementos especializados. Porque, efetivamente, uma arquitetura chamada de zero instruction set computer
eles não podem ser tão tão generalizados, a adotar todos os algoritmos que podemos imaginar, mas eles podem ser muito mais eficazes sobre um tipo, por exemplo, de classificação. Então, é isso que eu queria dizer. Também, eu acho que devemos fazer uma ligação seletiva à internet. Hoje tem demais óbvio, de dados no cloud, e podíamos fazer isso em local. Então, isso deveria também diminuir muito o consumo elétrico. Também você notou isso em último, o consumo, a redução do consumo elétrico pode ser sobre um processo dado muito forte, 100 vezes. Então, quando você pode ver as operações de identificação, classificação, que tem uma terceira. Oui, exatamente. Machine learning, e também hoje você tem um machine learning que é iterativo. Então, cada vez que você tem uma nova instância, um novo objeto, você tem que refazer seu classificador. Isso é muito custoso, muito custoso. Então, obrigado pela sua apresentação. É muito interessante ver, efetivamente, a necessidade importante. Eu acho que nossos alunos, eles devem se orientar sobre isso, porque é realmente uma maneira de progresso. Obrigado. Eu é que agradeço pelos comentários, pela discussão, eu concordo totalmente. E é impressionante como, quando nós nos deparamos com esse problema, nós fomos procurar, né? E na literatura, em 90, eu não sei, mas 99%, 99% dos artigos e dos desenvolvimentos sobre machine learning não se preocupam com isso. Né? Isso é uma coisa muito grave. Então, só se preocupam lá com a acurácia, aquelas medidas, e muitas vezes, enfim, o resultado de consumo de energia é desastroso, né? E se nós formos analisarmos os nossos sistemas hoje em dia, são altamente ineficientes, né? Cada vez que você vê aquela imagem do data center dissipando o vapor, o que é o calor? É energia dissipada, energia perdida, que não foi convertida em processamento, né? Então, os nossos sistemas, eles são altamente ineficientes atualmente, né? Nós precisamos trabalhar no sentido de desenvolver o hardware, os algoritmos, fazer o correto balanço entre essas. Nem sempre se ganha, mas dá para encontrar a solução, os trade-offs, né? Então, sempre que a gente tem essas arquiteturas, você ganha muito de um lado de economia de energia ou de desempenho, você pode, às vezes, perder um pouquinho da qualidade preditiva, mas você pode regular isso, você pode controlar esse trade-off de tal forma que, no final, o ganho seja muito grande, né? Ao se considerar não só uma métrica, mas olhando o todo, né? Muito obrigado pela discussão e pela dica do tema também. Nós vamos conversar sobre isso. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, professor Hermes? Pode levantar a mão, pode fazer a pergunta aqui no chat, tá? Enquanto alguém formula uma pergunta, deixa eu fazer um comentário também, uma pergunta para o Hermes. Hermes, eu vi que você criou um mecanismo interessante aí de, né, criar um buffer para monitorar o dado, né? Os dados em cache. E aí que eu pergunto, né? Qual que é a diferença sob o ponto de vista de estratégias já conhecidas de manutenção de dados na cache, como LRU, MRU e coisas do gênero, né?
E uma coisa que foi comentada, que eu concordo, né, há um uso, né, indiscriminado de soluções usando plataformas, né, em nuvem, né, em cloud, sem necessariamente fazer uma análise de localização sob o ponto de vista de distância dos nós que estão sendo usados na solução, né? Isso, em geral, leva a problemas de sincronização e espera, né? Porque a gente não tem, às vezes, a noção do quão distante um nó pode estar no momento de processamento. Então, eu acredito também que há a gente está em uma certa idade da infância ainda no tocante a produzir soluções que, de fato, tratem, né, a questão da energia, consumo energético, usando de forma indiscriminada, né, plataformas que estão disponíveis em modelo cloud. Então, acredito sim que uma arquitetura especializada, levando em consideração localidade e disponibilidade de recursos como memória, como foi abordado aqui, são muito interessantes. Eu gostaria que você comentasse com relação a essas estratégias já implementadas em hardware, nas mais diversas que tem em cache, comparado com o que você propôs e o quanto que depois, né, eventualmente, um compilador pode influenciar no resultado real. Tá certo. Bacana, Fred. Na verdade, acho que isso é um complemento, né? Porque essas estratégias de gerência de cache, elas operam ali dentro do hardware, né? Ou em conjunto com hardware e sistema operacional. O que a gente faz, na verdade, ao criar esse mini batch, o que nós fazemos na verdade, é só diminuir uma métrica que é chamada de distância de reuso, né? Quando essa distância ela é maior do que o teu cache, você quebra os LRI, você quebra qualquer chance que o hardware teria de tentar manter em cache o dado que mais provavelmente você vai voltar a usar, né? Então, quando a gente tinha esse cenário aqui antigo, não tinha algoritmo de gerência de cache que conseguisse predizer o que é que vinha depois, né? Então, o que nós fizemos é um escalonamento em nível de aplicação que melhora uma métrica específica, né? Tem até um artigo recente aí que estuda essas coisas do Peter Denning, que é famoso, um cara que estudou coisas de reuso de memória e cache lá 30, 40, 50 anos atrás. Saiu um artigo recente que eles juntaram todas essas teorias aí de como gerenciar e medir e melhorar esses desempenhos, né? E aí, no fundo, nós descobrimos que o que nós tínhamos feito meio que de forma intuitiva aqui, ele melhorava uma métrica. E essa métrica, justamente, ela dá a chance das estratégias de cache terem melhor resultado. Então, eu diria o seguinte, você tem essas estratégias de gerência de cache, o nosso está no nível da aplicação, está um pouquinho acima, justamente tornando a aplicação mais amigável para o hardware e para a estratégia de gerência do cache que tem embaixo, né? É isso. Não sei se te respondi. Não, respondeu sim, é um complemento, né, às estratégias que estão em hardware. Sim. Uhum. Muito interessante. Só um aspecto, eu também concordo plenamente com você. Vocês tocaram num ponto muito importante, né, que, enfim, esse negócio de você botar sensor, dispositivo em tudo quanto é lugar, coletando tudo quanto é coisa, e depois você manda lá para a nuvem, para um data center, que às vezes está lá nos Estados Unidos, ou está em outro país, ou a centenas de quilômetros, né? Não faz o menor sentido. Você gasta mais energia, você leva mais tempo para ter a tua resposta, enfim, então tem essa tendência, né, de você empurrar o processamento, tudo que for possível, mais para a borda, né, mais para perto de onde o dado é coletado e para onde as decisões têm que ser tomadas. Então, pensando nisso que nós fizemos essas análises aqui,
aqui não está as coisas, as informações completas, mas nós testamos em vários tamanhos de hardware, né? Nós testamos desde um Raspberry Pi, que é um dispositivo pequeno, que você pode embarcar. Poderíamos até ter testado uma coisa menor ainda, né? Um hardware bem menor, mas nós testamos em um single board computer aqui, testamos num PC e num servidor de data center mesmo, um modelo mais parrudo, né? E os ganhos e o resultado foi o mesmo. Quer dizer, isso aqui é uma otimizaçãozinha bem simples que você pode fazer em nível de aplicação. E se você quer levar para a nuvem, o cara que implementa o negócio lá no data center pode botar isso aqui que vai dar ganho. Se você quer rodar na borda, perto de onde o dado está sendo coletado e tem que se tomar uma decisão, também funciona. Você vai ter um processador geralmente menor. Ou até num embarcado, num processadorzinho bem pequenininho, com pouquíssimo recurso, né? Até menor do que um Raspberry. Então, o resultado é o mesmo. Tanto que a gente acionou a agência de inovação da UFSCar, nós fizemos demos entrada numa requisição de propriedade intelectual, de um pedido de patente, né? Está em andamento, foi protocolado no INPI, aí estamos vendo se tenta uma patente internacional. É que essas coisas são complicadas, né? Teria que achar para licenciar a tecnologia, aí são outros 500, né? Exato. Se encontrasse alguém aí, é uma ideia simples, é simplesinha, é hardware comum, software comum, algoritmo comum, e traz melhoria de vários aspectos, né? O Hermes, aí o Rafael, né, nosso estudante que está aqui também, ele está perguntando sobre a aplicação de blockchain, mineração de criptomoedas, que é um consumo de energia, né, conhecidamente absurdo. Está perguntando se faz sentido, né, aplicar essas estratégias também, né, para economizar energia, no caso da mineração de blocos, né, em blockchain, para criptomoedas. Olha, acho que num sentido mais abstrato, sim, faz, né? De você analisar os algoritmos de mineração e tentar trabalhar na melhoria da localidade de referência, né? Porque cada vez que você paga um acesso à memória e não está no cache e tem que buscar, isso tem um custo energético muito grande, isso, enfim. Mas eu acho que isso aqui é mais específico para algoritmos em que a estrutura de dados pode caber ou não dentro do cache. Então, você melhora o reuso do cache, né? Os algoritmos de mineração aí de criptomoedas são bem diferentes, né? Talvez a mesma ideia faça sentido num nível mais abstrato, mas eu não diria que o mini-batch especificamente vai ajudar alguma coisa nesses algoritmos, né? O Michel quer fazer um comentário. Fica à vontade, Michel. Pode ir. Michel? Eu acho que você está mudo. É só para ilustrar a tendência atual que os grandes fornecedores de semicondutores estão indo. Pega Intel e pega AMD, que são os maiores, né, hoje. Você não acha curioso ou estranho que o Intel comprou Altera, o AMD comprou Xilinx? Eu acho que eles sabem, este grande fornecedor de semicondutor, que a limite de integração e de velocidade dos processadores clássicos chegou. Não vamos fazer uma integração de 0,01 nanômetro. Estamos lá a 1, 2 nanômetros, talvez vamos chegar até 0,8, mas mais vamos entrar nesta faixa, mais vamos
finalmente, aumentar o consumo. E a solução de multicores, nós estamos indo na boa direção. Então, o facto que Intel e AMD comprarão fabricantes de FPGA mostra qual vai ser a direção futura. Uhum. Eu Sim, concordo contigo. eu concordo também. Uhum. Melhorar os algoritmos para multicore é um avanço incremental, né? Você vai ganhar mais um pouquinho. Mas o ganho mais disruptivo, aí, o salto, é mais ousado. Eu acredito que seja nessas direções aí. É do FPGA, são hardwares muito mais... que vão te permitir aí uma ordem de grandeza, né? Mas aí tem uma série de questões mercadológicas, mas eu tenho visto cada vez mais os FPGAs, por exemplo, presentes aí. Tanto que tem vários modelos de máquinas, né? Se a gente olha o roadmap de evolução do hardware, e tanto Intel, você está vendo cada vez mais um chipzinho FPGA lá dentro, né, das máquinas comuns, as máquinas commodity que vão saindo aí, a tendência é que passem a ter FPGA ali dentro. Não sei ainda quando, né, que a gente vai poder usar para propósitos gerais, mas, enfim, até eu tenho um pouco de receio de pisar nessa área. Os FPGAs não são muito bem a minha especialidade, né? Acho que tem colegas aí que trabalham mais com isso, né? Mas sim, eu acho que o desenvolvimento é mais disruptivo nessa linha. Né? Tá. Ok, muito bom. Pessoal, a gente já está aí, né, no horário um pouco além do nosso padrão. Se alguém quiser fazer uma última pergunta, né, ainda tem aí mais 2 minutinhos. Senão, já vou agradecer aqui o professor, agradecer a audiência, né? Muito bom. E, por favor, postem aqui enquanto estou falando, né? Se alguém quiser mais alguma pergunta. Hermes, obrigado pela contribuição, foi muito bom. Vou passar aí para você a palavra final. Se alguém tiver alguma pergunta, eu te interrompo enquanto está fazendo os agradecimentos. Obrigado. Bom, eu é que agradeço pela atenção, agradeço pela oportunidade de poder mostrar os trabalhos, poder discutir, poder interagir com os colegas, né? E eu fico à disposição, esse é o meu e-mail, né? Se alguém quiser entrar em contato, quiser, enfim, saber alguma coisa, e peço que os alunos aí, né, no futuro, pensem bastante nessas questões aí, porque nós precisamos ousar, né? Se você olhar a maior parte dos estudos aí, eles são muito imediatistas, né? Eles olham para o hoje, eles olham... Então, a maioria dos avanços aí em machine learning, por exemplo, estão limitados aos algoritmos, né? E a gente tem que pensar um pouco fora da caixinha ali para ter uma perspectiva um pouco mais sustentável para o futuro, né? É isso, obrigado. Obrigado, Hermes, um abraço. E lembrando ao pessoal que está em Seminários 2 que tem uma questão daqui a pouco para vocês responderem, que vale para nota lá no AVA, né? E semana que vem a gente tem uma próxima palestra aí, em breve vai estar disponível no e-mail de vocês, né? A nossa nova palestra para a próxima quarta-feira. Obrigado e até lá. Obrigado.